Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje o nosso conteúdo é Regimes Totalitários e a Ascensão do Nazifascismo. Pô, eu sei, tem muito nome complicado aí, mas fiquem tranquilos porque esse conteúdo ele é super interessante e simples de entender e absurdamente importante. Esse período aí dos regimes totalitários e a ascensão do nazifascismo, ele aconteceu num período que eu chamo de período entre guerras. Então, foi do final da Primeira Guerra Mundial até o começo da Segunda. Esse período foi muito importante, porque dali surgiram políticas que foram determinantes durante a guerra. Então, assim, gente, sem esgotar o assunto, porque esse conteúdo é muito complexo, eu tenho o objetivo de mostrar para vocês nesse vídeo uma aula muito clara sobre as principais características desses tipos de governo, né, que são os governos totalitários, por que eles recebem esse nome, por que eles surgiram e por que eles foram tão aceitos na época. Então eu vou apresentar umas características bem gerais, ok? Se vocês quiserem aprofundar os conteúdos de vocês, quiserem ler material complementar, me procurem no WhatsApp, porque eu tenho muita indicação de série, documentário, vídeo, livro. Nossa, eu tenho um monte de coisa para passar para vocês. Aí quem tiver interesse me procura que eu aviso e indico para vocês o que vocês quiserem ler, beleza? Então, ó, é só para dar uma pincelada mesmo, é uma coisa bem objetiva. Qualquer dúvida, por favor, me procurem no WhatsApp, ok? Então, vamos lá. Começando. Antes de eu falar do que são governos totalitários e nazifascismo, eu preciso entender o contexto político-econômico do período entre guerras. Ou seja, o que estava acontecendo, o que estava rolando no mundo para esses regimes ganharem força. Eu inverti a ordem aqui sem querer, gente, mas eu vou começar aqui pela União Soviética, ok? Eu tenho que lembrar que esse gigante lá do lado leste do mundo era socialista, né? Ele se tornou socialista depois da Revolução Russa, também conhecida como Revolução Bolchevique de 1917. Então foi o primeiro país a implantar o socialismo como sistema político. Lembrando, gente, o socialismo idealizado por Marx, defendido por ele, nunca foi implementado. O que se viu na Rússia foi uma ditadura e foi um regime totalitário, assim como o fascismo e o nazismo, implantado no país. Ok? Então não é porque eles eram socialistas que essa tortura, essas perseguições, essa ditadura não deixou de existir. Então, gente, o socialismo real, ele nunca foi implantado, tá? O que houve ali foi uma deturpação das ideias. Era o governo que controlava tudo, tudo pertencia ao Estado e, aliado a isso, eu tinha uma forte repressão política. Na época do entre guerras, quem estava no poder, no entre guerras e no pós-guerra também, quem estava no poder era um cara bigodudo chamado Joseph Stalin. A sua forma de política ficou conhecida como stalinismo e ele ficou no poder entre 1927 e 1953. Do outro lado do mundo, nós tínhamos os Estados Unidos, passando por um perrengue econômico muito forte também, por causa da crise econômica de 1929, também conhecida como o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Gente, essa foi uma das piores crises econômicas da nossa história, teve uma forte retração na economia, e os seus efeitos eles foram mundiais, então impactou a Europa, a Ásia, África, América, todos os lugares do mundo sofreram com a crise. Isso aqui vocês já estudaram, foi um conteúdo anterior, vocês já chegaram a ver. A solução para essa crise foi o chamado New Deal, ou Novo Acordo traduzido,
né, que foi um plano aí para reerguer a economia dos Estados Unidos, mas isso só foi acontecer lá em 1933. Então, assim, os Estados Unidos passou por momentos muito difíceis, com muita pobreza, com muito desemprego. Tava feia a coisa lá nos Estados Unidos. E no centro ali desse turbilhão de acontecimentos, eu tinha a Europa. A Europa também não estava na sua melhor fase, ela estava se reerguendo de uma guerra violentíssima, né? Então ela estava num período de reestruturação, e foi nesse período e foi nesse continente que houve a ascensão dos regimes totalitários. Tá bom, professora, a senhora falou 30 vezes esse nome, totalitário, totalitarismo, e até agora eu não entendi o que é isso. Então vamos lá, gente. Eu vou apresentar para vocês algumas características e, enfim, o que é totalitarismo. Vamos começar pelo básico, tá, gente? O que lembra essa palavra? Total. Então, ó, o totalitarismo significa um controle absoluto de tudo o que se passa dentro do Estado. Então, o Estado governa as relações sociais, o Estado governa o Estado controla a sua vida pública, a sua vida particular, as suas relações, a sua cultura, tudo que está no Estado é o governo que controla. Você não tem mais liberdade de nada. E essas características são essenciais para vocês entenderem o que foi de fato o fascismo, o que foi o nazismo, e vocês vão perceber algumas características muito importantes desses sistemas. Então, eu vou falar delas no decorrer do vídeo, por isso que eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção no que cada uma significa. Então, eu tenho a mais importante de todas, que é assim, o núcleo de um governo totalitário, que é o ultranacionalismo. O que é isso? Ultranacionalismo é um sentimento exagerado de patriotismo. É uma coisa que beira o fanatismo mesmo. A sua nação é a melhor, a sua cultura, o seu povo é o melhor, e por isso você pode passar por cima de outras pessoas, você pode ir para a guerra para defender os interesses da nação. Então, o ultranacionalismo é uma coisa assim muito fanática, sabe? Que inflama mesmo as pessoas, que gera o ódio entre as nações e tudo mais. Uma outra característica é o unipartidarismo, ou seja, não se tem partidos políticos, eu tenho apenas um, que é do cara que está no poder, e por isso mesmo um governo totalitário, ele é antidemocrático, porque as pessoas não participam da política. Isso aqui é muito interessante, tá? Vocês vão ver isso bastante, vocês vão perceber muito facilmente essa característica aqui, que é o culto ao líder. Então, o líder da nação, né, o governante máximo ali da nação, ele é visto como uma espécie de Deus, de Salvador. Então, as pessoas cultuam o líder, dão muita importância, tem figura dele por todos os lugares, porque ele é a pessoa mais importante da nação. Então, todo mundo deve cultuar e reverenciar o líder. Para fazer isso, existe um investimento massivo em propaganda. Então, vocês vão perceber isso também, que existia muita propaganda com a figura do líder como uma pessoa boa, como o salvador da nação, certo? Existe também nos governos totalitários a doutrinação. Essa doutrinação ela começava na escola, com as crianças. O que significa isso, gente? A sua verdade ela é única, universal e inquestionável. Então, as crianças elas aprendiam desde cedo a não questionar o governo, a aceitar as regras impostas por ele, a acreditar que o inimigo deve ser perseguido e morto. Então, desde crianças, desde pequenas crianças já aprendiam as regras do governo. Elas não podiam pensar de outra maneira. E isso também
entra na censura, gente. Não se tinha liberdade de expressão, não se tinha liberdade de pensamento, porque você poderia ser um traidor da pátria, um traidor da nação, e você poderia ser preso ou, pior, morto. Uma característica também desses governos é o anticomunismo. Nesse caso, gente, eu tenho três tipos de governo essenciais, assim, totalitários na Europa. Eu tenho fascismo, o nazismo e o stalinismo, que rolou lá na União Soviética. Óbvio que o stalinismo não era anticomunista, né? Afinal, os caras eram socialistas. Só que o nazismo e o fascismo, eles perseguiam os comunistas, eles não gostavam, tá? Sempre teve um preconceito muito grande contra comunistas, ninguém queria ser socialista que nem a Rússia. Outra característica é o militarismo, que é o investimento nos exércitos, em armamentos, naqueles desfiles, né, mostrando o poder do povo, e toda essa repressão militar. Tinha muito investimento em indústria bélica também, em armamentos e tudo mais. E, por último aqui, eu tenho o uso do terror. Gente, o uso do terror é a perseguição violenta e cruel a todos aqueles que são considerados inimigos do regime, ok? Então, eu coloquei até uma charge aqui, ó. Você não pode nem ver, nem falar, nem ouvir nada que é fora do seu sistema político. Essas são as características fundamentais de um governo totalitário, beleza? Agora vem a pergunta, totalitarismo por quê? Por que as pessoas aceitaram viver nesse tipo de sistema? Por que elas acreditavam na cultura do líder, na ditadura e essas besteiras todas? É importante, gente, não vamos julgar os caras não, vamos entender o que estava passando ali na época. Eu tô falando de um período entre guerras, eles não sabiam que ia até a outra, né? Mas vamos falar do pós-Primeira Guerra Mundial. Tinha uma radicalização política muito grande. Na verdade, os caras estavam perdidos, eles não sabiam para que lado correr. Por quê? De um lado, eu tinha uma crise econômica que afundou o maior país do mundo na época, que era os Estados Unidos. Então, o capitalismo não te dava toda aquela segurança que ele prometia. E do outro lado, eu tenho o comunismo, que ninguém queria ser. Ninguém queria uma revolução socialista no seu país. Então, eles falam, e agora? Para onde que a gente vai? Para que rumo seguimos? Então, no imaginário das pessoas, a salvação estava na figura de um líder forte e agressivo. Por isso que eles apoiavam a ditadura. E por isso que, no começo, o fascismo e o nazismo, eles ganharam muita adesão popular. Vocês vão perceber como esses líderes, eles conseguiram trabalhar com o imaginário das pessoas, fazer valer ali os seus interesses. Foi uma lavagem cerebral que rolou ali, foi muito intenso o negócio. Eu coloquei aqui para vocês umas figuras, tá? As figuras dos principais líderes totalitários aí do mundo. Então, eu tenho o Benito Mussolini, que é o representante do fascismo na Itália. Gente, o fascismo, ele foi o berço, ele foi o pioneiro dos regimes totalitários, ele foi o mais importante. Foi graças ao fascismo que várias ditaduras surgiram ao redor do mundo, e foi o fascismo que deu origem ao nazismo, ok? O nazismo alemão, representado pela figura do Adolf Hitler, e o nosso amigo bigodudo aqui, o Joseph Stalin, que o seu sistema político, o stalinismo, né, foi implantado também na União Soviética, lembrando que lá também rolava uma ditadura e uma perseguição muito intensa a todos os adversários do governo, ok? O nosso próximo slide mostra alguns carinhas aqui que eu quis colocar só para exemplificar como o fascismo influenciou outros lugares do mundo. Então, eu tive um governo fascista na Espanha, representado pelo general Francisco Franco, né? O sistema dele ficou conhecido como franquismo, né?
Em Portugal, com Antônio Salazar e o salazarismo, só por curiosidade, viu, gente? E aqui no Brasil eu coloquei o Getulinho, o Vargas. Por quê, gente? O Vargas, ele foi fascista? Como assim, professora? A gente já teve um governo fascista no Brasil? Quase. O Vargas, ele não chegou a adotar o fascismo como ele realmente era, foi implementado lá na Itália, só que ele adotou muita coisa dos fascistas. Exemplo, o culto ao líder, a propaganda, a perseguição aos comunistas. Então, muita coisa no governo do Vargas, no governo do Estado Novo, principalmente, ele adotou muitas ideias fascistas. Eu sugiro o filme Olga para vocês assistirem. É maravilhoso e conta justamente dessa perseguição aos comunistas. Então é muito interessante, vale muito a pena assistir. Então, como ele deu origem, né, a todos esses governos totalitários, vamos ver o que foi o fascismo. Foi um sistema político, ele vigorou na Itália, né, ele surgiu na Itália em 1922 e perdurou até 1943. Então, gente, a Itália, depois da Primeira Guerra, como todo país da Europa, estava destruída. Então, eu tinha crise econômica, crise política, fome, morte, destruição, desemprego, aquele caos. Soma-se a isso uma crise no sistema liberal, que foi aquele lance do capitalismo que eu falei para vocês. As pessoas também já não estavam contentes com a democracia, eles estavam pensando que a democracia era uma forma de manipular as pessoas, então eles não estavam acreditando muito. Eu tinha a ameaça comunista, que era o medo de uma revolução socialista. Junto tudo isso no único caldeirão e dali brota o Mussolini. Gente, o Mussolini era um cara que junto com uma galera criou um grupo chamado Face de Combatimento. Eles também ficaram conhecidos como camisas negras, né? Que era o uniforme deles. E esses caras, eles simplesmente saíam ali pelas ruas da Itália e perseguiam todos os comunistas, minorias e pessoas que eram contrárias ao governo. Essa ideia dos face de combatimento deu tão certo na época que várias pessoas começaram a aderir a esse movimento. Então foi ali que surgiu o Partido Fascista. Em 1922, esse Partido Fascista fez um lance, aconteceu uma coisa lá chamada Marcha sobre Roma. E isso serviu para mostrar para o rei, que na época governava a Itália, o rei Vítor Emanuel, serviu para mostrar para ele como o fascismo estava ganhando força e como ele era bem aceito pela população. Então, o que o rei fez? Eu vou declarar o Mussolini como meu primeiro-ministro. Assim eu agrado as pessoas. Gente, pausa aqui. Vamos lembrar de uma coisa. Quando eu tenho um regime parlamentar, ou seja, eu tenho um rei, que na verdade é só um enfeite, e eu tenho um primeiro-ministro, quem realmente manda, tem o poder, governa mesmo, é o primeiro-ministro. Então, o que o rei fez? Simplesmente deu plenos poderes ao Mussolini, certo? Então, a partir daí, ele começou a ser visto como o Duce, né? Como o líder. Ele aí sim começou, ele pôs em prática todas aquelas características que eu falei para vocês no começo do vídeo. Ele começou com violência aos seus adversários políticos, perseguição aos opositores, ele começou com aquele nacionalismo exagerado, então ele fazia muito discurso para as camadas populares. Então o Mussolini era aquele cara que ele não era muito de pensar, ele era mais de agir, e esse agir dele era muito violento. Então, ele era sabe aquele cara que atira primeiro e pergunta depois? Esse era o Mussolini, tá? E como parte, né, do sistema, ele também investiu muito em armas, ele também investiu bastante no exército. Então, nesse momento, a Itália estava aí se reerguendo nos moldes fascistas. Sem mencionar a supressão de direitos, né, que ninguém valia mais nada ali, você era propriedade do Estado.
curiosidade, gente, foi nesse momento da história que surgiu o Vaticano. Por quê? A Igreja Católica tinha muita influência na Itália na época. E é óbvio que o Mussolini, ele queria agradar, né? Ele queria esse apoio, porque você agrada a igreja, você agrada o povo. Então, o que ele fez? Vamos construir o Vaticano para a igreja, né? Vamos deixar o Vaticano como um país independente. Então, eles assinaram um acordo chamado Acordo de Latrão, e o Vaticano foi instituído como Estado. Então, assim, o Mussolini tinha plenos poderes políticos e agora com o apoio da Igreja Católica. Então, o cara estava muito bem na fita. Aqui eu coloquei uma imagem dele fazendo seu discurso para o povo, né, sempre exaltando ali os interesses da nação, e eu coloquei o lema dele, o lema do fascismo, que é crer, obedecer e combater. E também tem uma frase que é muito famosa dos fascistas, né? Eles falam: nada contra o Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. Só para vocês terem uma noção de como ele conseguia controlar toda a sua vida, toda a vida pública e tudo que rolava ali dentro da Itália. É claro, eu não posso falar dessa aula, não posso falar de regimes totalitários sem mencionar o Hitler e a sua doutrina nazista. Eu coloquei essa foto aqui porque aqui aparecem duas figuras muito interessantes. Eu tenho o Mussolini ao lado do Hitler, certo? Os dois eram super amigos. Obviamente o Hitler se aproveitou das ideias do Mussolini para implantar o nazismo na Alemanha. Gente, o nazismo na Alemanha, ele ficou em vigor entre 1933 e 1945. Agora vem a parte mais importante. Por que ele foi necessário? Como que ele surgiu na Alemanha? O que aconteceu ali para os caras colocarem um maníaco no poder? Nisso eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Tenho que voltar no final da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial? Teve um documento chamado Tratado de Versalhes, e nesse documento a Alemanha foi considerada culpada pelo conflito. Ela perdeu, obviamente, a Primeira Guerra, ela foi declarada culpada e ela sofreu sérias imposições desse tratado. Isso significa que ela teve que devolver territórios, pagou uma multa milionária na época. Gente, o país tinha acabado de sair da guerra, ele já não tinha mais nada, eles ainda tiveram que pagar multa. Tiveram restrição, eles não podiam aumentar seus exércitos, eles não podiam aumentar suas indústrias. Conclusão, a Alemanha estava na lama, abaixo disso, se possível. E isso, gente, para quem é cidadão alemão, isso gerou um sentimento de humilhação, de revolta, de um ressentimento tão grande, um ódio tão profundo, que eles queriam mostrar para o mundo que isso não ia ficar barato. Então, teve um cara que surgiu na história, o Adolf Hitler, que soube muito bem trabalhar esse sentimento dos alemães. E isso é muito importante, gente. Eu detesto falar essa frase, mas eu preciso falar para vocês entenderem. O Hitler, o cara, era um gênio do mal. Ele era muito inteligente e ele sabia exatamente o que falar para as pessoas apoiarem as suas ideias. Então, o cara era um mestre em oratória. Ele falava muito bem, ele era um verdadeiro político. Só que, infelizmente, ele só usou as suas ideias e o seu talento para o mal. Nada de bom saiu do governo dele, nada de bom saiu das suas ideias. Então, da onde saiu esse diabo? Quem era Adolf Hitler? Primeiro que ele nem alemão era, o cara era austríaco, né? E ele nasceu em 1889. Ele era soldado, ele foi soldado na Primeira Guerra Mundial e ele combateu ao lado da Tríplice Aliança, que era do lado da Alemanha, e também compartilhava desse sentimento de humilhação. Ele não gostava da situação da Alemanha, ele queria fazer alguma coisa. Então, o que ele fez? Ele fundou
um partido político. Na verdade, esse partido ele já existia, ele só fez umas mudanças. E ele era membro do Partido Nacional Socialista Alemão. Gente, esse partido, esse nome gigante, para abreviar, a gente chama de Partido Nazista, ok? Então foi nesse momento que foi fundado o Partido Nazista. Tem uma pegadinha aí, muito cuidado com ela, tá? Professora, por que tem socialista no nome? A senhora não falou agora há pouco que os nazistas eles perseguiam os comunistas? Por que tem socialista no nome? Gente, o truque para você entender isso tá no nacional, não no socialista, tá? É nacional socialista. O que isso significa? O que é próprio dos alemães, o que é da Alemanha, o que é do povo alemão, não o que é do resto do mundo. Não quero saber do socialismo do resto do mundo. Eu quero saber da sociedade alemã e dos interesses da minha nação. Então, muito cuidado com isso, porque Partido Nacional Socialista e Partido Nazista é a mesma coisa. Isso pode ser uma pegadinha no Enem, no vestibular ou em alguma outra prova que você for fazer. Quais eram as ideias gerais do Partido Nazista? Primeiro, os caras tinham a ideia de pureza racial, né? Eles acreditavam na raça ariana, o que os germânicos, né, que o povo alemão, eles eram descendentes dos árias, né, a primeira sociedade ali a habitar a Europa, então eles acreditavam na pureza da raça. O que eles tinham que fazer para manter a raça pura, gente? Eliminar quem não era. Por isso que havia tanta morte no período em que o nazismo ganhou força na Alemanha. E outra ideia que também fazia parte do ideário nazista era reerguer o orgulho da nação ariana. Eles queriam tornar a Alemanha novamente forte e poderosa. Então, em 1923, o Hitler quis colocar essas ideias em práticas e o idiota foi lá e tentou dar um golpe de Estado que ele falhou miseravelmente e ele foi preso. Infelizmente, ele não foi preso pelo resto da vida, porque senão tinha poupado muita coisa. Mas o cara aproveitou bem o seu tempo na prisão. Ele escreveu um livro, né? Foi uma mistura assim de autobiografia com projeto político nazista. Então, esse livro ficou intitulado Mein Kampf, que significa Minha Luta. E dentro desse livro ele colocou toda a filosofia nazista. Então ele colocou o porquê do antissemitismo, que teria que ter isso, teria que ter perseguição aos judeus, teria que ter perseguição aos comunistas. Ele colocou as suas ideias sobre pureza racial, sobre a teoria do espaço vital. Essa teoria do espaço vital seria onde que a população pura, onde que a raça ariana iria se desenvolver. Por isso que os nazistas, vocês vão estudar isso no próximo conteúdo da Segunda Guerra, vocês vão ver que a Alemanha ela conquistou muitos territórios, porque isso fazia parte da política nazista, tá? Eles queriam conquistar novas terras. Enquanto Hitler estava preso, o partido nazista estava se fortalecendo, ele já estava forte na política. Aí o Hitler é solto, infelizmente. Então, ele volta para o partido, ele volta como líder do partido. Em 1933, ele arma um novo golpe de Estado, só que dessa vez o cara acerta. Em 1934, um ano depois do golpe, ele se autodeclara o senhor e o líder dos alemães. E essa palavra também é muito usada, Führer, que significa justamente isso, senhor e líder dos alemães. E ele proclama o terceiro Reich alemão, que é o terceiro império, agora nas suas mãos. Ele é o dono da coisa toda. Então ele tem o desejo de ampliar os seus territórios a partir da ideologia nazista e como consequência direta disso nós temos a Segunda Guerra Mundial. Então eu coloquei aqui algumas figuras, a gente pode ver o Hitler fazendo discursos, ele inflamava a população com seus discursos, ele tinha uma oratória muito forte, muito poderosa. A gente vê o clássico exemplo do militarismo, né?
muito desfile das tropas, né? O exército muito em evidência na sociedade. Não posso falar do símbolo do nazismo, que é a suástica. Gente, o Hitler, ele era meio místico, tá? O cara era muito doido. Então ele acreditava em poderes ocultos e sobrenaturais. Tanto que a suástica, ele não é um símbolo, não era um símbolo nazista, era um símbolo nórdico. Então ele se apropriou desse símbolo, porque significa força, poder, e ele usou na sua doutrina. E infelizmente ele estragou a ideia do símbolo, né? Então a gente vê a suástica no fundo vermelho, símbolo do nazismo. Aqui a gente tem umas propagandas, gente, era muito, a gente dá risada, mas era muito sério isso daqui na época. Então aqui eu tinha propaganda, essa primeira propaganda que fala da educação, né? Que o jovem estuda para servir o Führer e a nação. Aqui na segunda tá escrito aqui: crianças, o que vocês sabem sobre o Führer? Isso significa que a vida dele já era ensinada na escola. E aqui nesse último, eles ensinam a identificar um judeu, né? Que era o principal alvo dos nazistas, eram os judeus. Então aqui fala que, aqui pequenininho, eu procurei a tradução, viu, gente? Eu não sei ler alemão ainda. Mas eles falam que o nariz do judeu, ele parece o número 6. Então, esse era o tipo de coisa que era divulgado, assim, massivamente na época. Então, para você... E não só no nazismo, tá, gente? O fascismo também adotava muito essa política de propaganda. Então, eu só quis ilustrar alguns exemplos. Eu também não posso esquecer de mencionar que o Hitler foi, tipo, o maior assassino da nossa história. E ele, com sua política de pureza racial e teoria do espaço vital, ele simplesmente assassinou 6 milhões de judeus. Ele provocou muita dor, muito sofrimento, muita brutalidade no mundo. Ele provocou a Segunda Guerra Mundial. Então, ele tocou, assim, várias vidas de uma maneira muito triste. Então, eu coloquei algumas imagens do Holocausto, né, que foi essa política de perseguição aos judeus, né, principalmente aos judeus, mas eu não posso esquecer de citar os homossexuais, os ciganos, os deficientes. Todos eles entraram nessa perseguição. Eles foram trancados nos campos de extermínio. Não, gente, não era campo de concentração. As pessoas não iam lá para ficar concentradas. Elas iam lá para ser mortas. Então, eram campos de extermínio. Então, aqui eu coloquei algumas imagens da situação dos judeus na época, da separação das famílias. Esses são os portões de um dos campos mais famosos, né, que era o de Auschwitz. E, ironicamente, na entrada eu tinha a frase: o trabalho liberta. Então, mal sabiam os judeus o que estava esperando eles lá dentro. Inúmeros morreram fuzilados de fome, de tifo, de frio, fora, ou mais, talvez o pior, né? Nas câmaras de gás, porque eles inalavam, né, o Zyklon B, que era um pesticida, e depois eles eram incinerados, né? Eles chegavam no campo nesses vagões aqui, a viagem durava horas e eles vinham tão apertadinhos lá dentro que não tinham nem como sentar. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado nesses discursos inflamados, nessa política de ódio que é disseminada, porque ela pode trazer consequências muito devastadoras na história, e tem muitas pessoas que ainda sofrem com essas consequências, ok? Eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre o Holocausto e explicar um pouquinho mais dele, mas se vocês quiserem algum conteúdo, alguma referência, é só me procurar, tá bom, gente? Qualquer dúvida, qualquer comentário, me chama lá no WhatsApp, tá bom? Eu tô à disposição de vocês. Desculpa o vídeo comprido, gente, mas juro que eu fiz o meu melhor. E qualquer coisa é só me procurar, tá bom? Beijo, se cuidem. Pelo amor de Deus, usem a máscara para sair de casa.
E é isso. Tchau, tchau, gente.